Pai, nós te damos honra, nós te damos glória e nós te damos louvor. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê nessa noite a consciência da tua presença. Derrama em nós, Pai amado, o teu amor. Um amor por ti. Um amor pela tua palavra, Senhor. Nós queremos sim, Pai, esse fogo que consome. Somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes da tua graça e da tua misericórdia. Pai, com o teu amor o Senhor nos atraiu. E por isso nós estamos aqui. Pai, nos ajuda em resposta a esse amor. A guardar os teus mandamentos, Surian, Surikarasturi. Pai, a expressão do nosso amor por ti, Senhor, é a obediência que temos. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, nos traz consciência da tua grandiosa presença em todo o tempo. Louvado seja o teu nome neste lugar. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja e declarar que o Senhor é o nosso Rei. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Vá tomando teu lugar. Se você quiser trazer teu dízimo, tua oferta, se você ainda não o fez e quiser fazer, fique à vontade. Você que nos assiste, que nos acompanha em casa, que a graça e a paz do Senhor adentre no teu lar, que as bênçãos do Senhor toquem a tua casa, toquem a tua vida. Aleluias. Irmãos, se você trouxe a Bíblia, quiser me acompanhar, eu vou ler com vocês nessa noite a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Versículo 22. Tiago 1, 22. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmas. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Até aqui por enquanto. Mas se você quiser ficar com a tua Bíblia aberta, nós vamos ler mais um pouco depois. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, clareza, Senhor, nessa noite. Que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, acerca da tua escritura, Pai. Pai, nós precisamos do Senhor. Precisamos da tua mão, Senhor, nos auxiliando nesses dias. Precisamos da tua palavra, Senhor, para nos guiar, para nos conduzir, Senhor, no caminho da verdade, Deus. Por isso, Pai, nessa noite nós clamamos que o Senhor nos dê a graça, Senhor, para entendermos, Deus, a tua palavra. Amém. Aleluias. Irmãos, nessa carta de Tiago era irmão de Jesus Cristo. Ele era líder da igreja em Jerusalém, considerado pelo apóstolo Paulo como o apóstolo.
ele foi morto no ano 62, apedrejado, por amor à causa de Cristo. Mas ele deixou essa carta, e ela traz muitos ensinamentos práticos para uma vida cristã. Ele vai dizer nessa carta que a fé sem obras ela é morta. Isso não quer dizer que a fé nos salva, mas que a fé para a salvação, ela veio de Deus. A salvação, nenhum de nós tem mérito. Não há nada que nós possa fazer que nós venhamos a merecer. Mas as nossas obras testificam a nossa salvação. Por isso que a fé sem obras, ela é morta. Porque se eu me converto a Cristo, as minhas obras, elas vão testificar. E ele vai falar acerca de muitas coisas. Primeiro ele vai dizer que para os irmãos ficarem felizes na provação, ficarem felizes na tribulação. No Tiago 1:2 vai dizer assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da nossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, e a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Essa carta ele endereçou primeiramente aos cristãos dispersos, aos judeus que se converteram, e aí por causa da perseguição eles se dispersaram. Então eles estavam vivendo num momento de grande tribulação. E ele diz assim: considerai motivo de júbilo, motivo de alegria as provações. Aí ele nos dá o entendimento claro de que se converter a Cristo não vai nos livrar das provações, não vai nos isentar das dificuldades, dos problemas. Então nós temos que ter clareza que vir para Cristo não quer dizer que nós vamos ficar dentro de uma bolha e nada vai nos atingir. Nós podemos passar sim por dificuldades, passar sim por doenças, passar sim por sofrimentos e tristezas, mas temos o Senhor em quem confiamos. Nessa noite nós vamos falar de uma prática de vida, um evangelho prático, a nossa vida cotidiana. Quando você se converteu, o que mudou? Você não deixou de exercer a tua profissão, você não deixou de estudar, você não trocou de família, você continuou inserido no mesmo lugar. Mas o que muda, ou o que deveria mudar, é nós como pessoa. Então nós continuamos inseridos na mesma família, a maioria continua com a mesma profissão, exercendo a mesma função. Então o cristianismo não é algo que, como num passe de mágica, tudo muda. Não. O cristianismo nos propõe uma mudança em nós. E aí ele vai falar que se alguém tem falta de sabedoria, roga a Deus, peça a Deus. Quantas vezes você achou que você não tem sabedoria? E muitas vezes nós não temos mesmo. Mas a palavra diz que nós podemos pedir sabedoria, mas pedir com fé. E às vezes nós usamos alguns versículos da palavra de Deus para pedir coisas, para pedir algumas coisas para o nosso deleite. Mas aqui a palavra é bem clara: se você não tem sabedoria, você pode pedir a Deus, porque Ele tem para dar. E nós precisamos de muita sabedoria para viver a nossa vida cristã todos os dias.
versículo 9, Tiago vai nos dizer assim: contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Aqui nós vemos com muita clareza que numa mesma igreja, numa mesma congregação, existem irmãos pobres e irmãos ricos, e não tem problema nenhum nisso. Não existe problema nenhum na pessoa ser de condição humilde, ser pobre, talvez não ter a condição de frequentar os bons restaurantes da cidade, de vestir as roupas boas de marca. Não tem problema nenhum. O problema é que essa pessoa, na sua condição, ela deve se gloriar de ser digna, de ser justa, de ser honesta, de ser fiel a Deus. Como, por outro lado, não tem problema nenhum de uma pessoa ter posses e muitas posses. Não tem problema nenhum na pessoa ser rica. Por quê? Às vezes a pessoa herda dos pais. Às vezes a pessoa na sua juventude faz escolhas que vão trazer riqueza na vida adulta. Escolhem estudar, ter uma boa profissão, e não há problema nenhum nisso. O problema é a gente deixar que a riqueza governe o ser humano. Se você tiver dinheiro e você for senhor sobre ele, ótimo. Porque você vai ser uma pessoa abençoadora, generosa, uma pessoa que vai investir no reino de Deus. Então, numa igreja, numa congregação, é muito normal, muito natural que tenha pessoas de classes sociais diferentes. Porém, vai chegar um dia, como o pastor Célio diz, que o fio de prata vai se romper tanto para o pobre como para o rico. A palavra disse que o rico também passará, como passa a erva do campo. O nosso problema, nosso não, mas de quem põe a esperança e a firmeza na riqueza, é que isso não compra. O dia que o cordão for se romper, ele vai se romper com dinheiro ou sem dinheiro. E muitas vezes a gente coloca a firmeza na riqueza. E aí que está o erro. Não é ter dinheiro, não é desfrutar. Quem tem dinheiro precisa governar sobre ele. E quem não tem dinheiro, quem é de condição humilde, precisa se alegrar com a condição que tem. Porque às vezes a pessoa não tem condição, mas ela fica frustrada, fica pensando que se eu tivesse, ou querendo a coisa que o irmão tem. Não podemos viver dessa forma. Nós precisamos nos alegrar com a porção que temos. Não há problema nenhum de uma pessoa com condição financeira pouca trabalhar, se esforçar para ter um pouco mais. Não tem problema nisso, desde que isso não ocupe o lugar que é do Senhor. Então, nessa igreja para a qual Tiago escreve, ele diz isso: para o rico ele tem uma palavra, para o pobre ele tem uma palavra. No versículo 13 vai dizer assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aqui Tiago nos apresenta a tentação. E a tentação, ela não vem de Deus. E aí Tiago nos diz que cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Às vezes, o inimigo das nossas almas não tem nenhum problema com as nossas tentações.
é aquilo que está dentro de nós, o nosso mau desejo, que pode nos levar para o pecado. Porque a tentação não é pecado, mas ceder à tentação gera o pecado, que gera a morte. E a Bíblia vai nos dizer que nós temos um ajudador. Quando tentados, nós temos um lugar para onde correr. E cada ser humano, ele tem uma área que é mais vulnerável. E nessa área em que nós somos mais vulneráveis, nós precisamos estar vigilantes, constantemente vigilantes. Quando Jesus estava no deserto, o inimigo foi lá tentar, mas Jesus não pecou. E por ele não pecar, ele nos mostra que nós também podemos resistir à tentação. Cada um tem uma área mais vulnerável. E esse cuidado, esse zelo, essa vigilância, ela precisa ser constante, todos os dias. Alguns pode ser, enfim, em várias áreas. Tem tantas áreas, tantas tentações. Mas vou falar da imoralidade. Se você tem tendência, se tua fraqueza é isso, guarda os teus olhos. Não vá assistir um programa em que tenha pessoas sensuais. Vigie, saia, fuja. Eu fiquei imaginando a esposa de Potifar. Num palácio, ela devia ser uma mulher muito bonita. Pelo menos a gente vê nos filmes a beleza da mulher egípcia. Ela não devia ser uma mulher feia, não devia ser uma mulher que cheirava mal. Mas o que José fez? José fugiu. Ele não teve vergonha de fugir. Ele correu, ele foi preso, mas ele não cedeu. Ele poderia, irmãos, poderia ceder à tentação daquela mulher, ter um caso com aquela mulher e talvez Potifar nem descobrir. Podia ficar na escondida, mas ele conhecia o Deus a quem ele cria. O Deus que vê todas as coisas. O Deus que vê quando nós estamos sozinhos diante do computador, diante do celular. O Deus que conhece os nossos pensamentos. Então essa vida cristã prática é isso. É vigilância. É fugir da aparência do mal. É fugir daquilo que pode nos levar para o pecado. E o pecado gera morte. A palavra diz que o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Pecado não é brincadeira. Pecado gera morte. E nós precisamos olhar para o pecado desta forma. Pecado gera morte. E nós podemos pecar na imoralidade, no roubo, na maledicência, enfim, tantas coisas. As coisas que são pecado para Deus, as coisas que eram pecado continuam sendo pecado. E o pecado continua gerando a morte. Embora o mundo nos apresente outra forma, o mundo tenha relativizado tantas coisas, a palavra do Senhor ainda nos diz que pecado gera morte. Ele vai nos falar nessa carta e tem quase que um capítulo sobre a língua. Sobre sábio é quem domina o seu falar. É o capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer assim: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita,
sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Indo para o versículo 8, vai nos dizer assim: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição? Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte arrojar água potável e água salobre? Aqui ele nos faz uma pergunta. Acaso pode, é possível, de uma mesma fonte, jorrar água potável e água salobre? É possível, ao mesmo tempo, sair água potável e água salobre? Não é possível. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Que o Senhor nos ajude a termos esse discernimento. E quão difícil é controlar nossa língua. Meu Deus. Eu não sei vocês, mas parece que sempre tem uma resposta pronta. É tão difícil calar. Mas se nós conseguir dominar nossa língua, dominamos o próprio corpo. E aí ele vai comparar com o leme do navio, com uma faísca numa floresta. Eu vou passar por cima, mas depois, se você quiser tirar um tempo e ler essa carta, ela é muito rica em ensinamentos para o nosso dia a dia. Porque nós falamos todos os dias. Será que da nossa língua só sai palavras que edificam? Será que da nossa boca só sai coisas que agradam o Senhor? Ou sai palavras bobagens, sai palavrão, sai coisas que aos nossos ouvidos chega a soar ruim? Imagina os ouvidos do Senhor. Irmãos, Tiago escrevia para crentes, para quem conhece o Senhor, para quem tinha se convertido, para quem estava dentro de uma igreja, para quem se dizia nova criatura. Não precisaria ele escrever estas coisas. As cartas para as igrejas, elas poderiam ser diferentes, mas a gente vê no decorrer é que muitas vezes a gente não se converte verdadeiramente. A gente se ilude, como ele disse. Nós ouvimos a palavra, lemos a Bíblia, conhecemos tudo, porém não praticamos. E por conhecer, e por pregar, e por ministrar, nós nos iludimos. Porque na prática, será que realmente temos obedecido a palavra? No capítulo 2, ele vai nos dizer assim: caros irmãos,
como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial o homem bem trajado, e o honrardes dizendo: eis aqui um lugar digno da sua pessoa. Assenta, pois. Mas disserdes ao pobre: tu pode ficar ali em pé, ou assenta-te aqui no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornaste como juízes que usam critérios perversos? Tiago falou assim: se entrar dentro da igreja um homem muito bem apessoado, com roupas caríssimas, bem vestido, bem cheiroso, com um anel de ouro, corre que aqui tem um banco para o senhor sentar. Aí entra uma pessoa pobre, suja. Não, tu fica lá atrás. Esse julgamento foi feito pela aparência. Porque Tiago não relata que houve uma conversa, havia um conhecimento. Não. Entrou dois, um pobre e um rico, e o rico foi colocado no lugar de honra. Não houve. Eu não conhecia essa pessoa. Eu julguei pelo olhar, pela aparência. E Tiago diz assim: vos tornaste como juízes que usam critério perverso. Não, como cristãos, não podemos julgar pela aparência. Por quê? Porque só existe um que conhece o interior do ser humano. Existe somente um, que é o justo juiz. Não quero dizer que a pessoa pobre, por exemplo, existem pobres que são justos e existem pobres que são injustos. Existem pobres que temem ao Senhor e existem pobres que não temem ao Senhor. E da mesma forma as pessoas ricas. Mas Tiago nos fala assim no primeiro olhar, na primeira impressão, na primeira vez que eu vejo a pessoa, eu já taxo ela e eu já digo para que lado ela tem que ir. Aí eu me coloco como uma juíza e esqueço que existe somente um que é juiz. Então Tiago, ele tinha uns problemas bem que para nós pode ser familiar. Não é difícil de você ver isso. Muitas vezes você chega numa loja e conforme a roupa que você está, você nem é atendida. Uma pessoa não sabe se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, talvez você vai comprar à vista. Mas a aparência já te joga para um lugar. Só que nós, como cristãos, não podemos agir dessa forma. Com parcialidade, com preconceito. Tiago orienta isso. Para quê? Para que nós não venhamos a tomar um lugar que não é nosso. O lugar de definir lugares, de definir posições, não é nosso. O lugar de julgar não é nosso. Que o Senhor nos dê essa sabedoria para agir sem parcialidade com as pessoas. Que nós venhamos a antes de tomar decisões, antes de impressões, nós venhamos a conhecer as pessoas.
Aí ele vai falar de não julgar os irmãos. Isso a gente já sabe, né? Que não deve julgar, porque existe só um que pode julgar, e é o Senhor. Ele vai falar lá no versículo 1, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real nenhum. Como é difícil se nós não refreamos a nossa língua. A nossa espiritualidade não tem valor real nenhum. Forte isso, né? Se nós por qualquer coisa ofendemos as pessoas, falamos o que não devemos na hora que não devemos, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Tem uma religião que Deus aceita como sincera. E se tem uma sincera, é porque tem uma falsa, ou mais de uma. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. A causa do órfão e da viúva é a causa de Deus. Quem representa Deus na terra? A sua igreja, né? Então nós, como igreja, nós precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Não porque para cumprir um protocolo, mas porque eu me envolvo com isso. Porque eu amo pessoas. E aí a gente se pergunta: será que temos feito aquilo que realmente agrada o Senhor? Será que temos cuidado? Será que temos tirado da nossa mesa, do nosso armário e dividido com aquele que não tem? Quanto de comida eu dou? Quanto que eu estendo a mão? Quanta roupa eu dou? E se eu dou o que dá para usar, ou eu dou aquilo que, sei lá, porque eu não boto no lixo? E especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. A palavra de Deus vai nos dizer que amigos do mundo, inimigos de Deus. Antes, não sei se todos, mas alguns que estão aqui, nós éramos amigos do mundo, muito amigos do mundo. Aí o Senhor vem e se apresenta, nos alcança pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu estava pensando, é um amor que nos atrai, que não conseguimos explicar. É algo que Ele faz, que nos tira daquele lugar de perdição e nos traz para Ele. Glória a Deus que muitos jovens aqui não viveram e não vão viver essas coisas. Mas eu fui muito amiga do mundo.
Enquanto eu encontro com o Evangelho, eu encontro com uma nova proposta. E aí eu não posso mais ser amiga do mundo, porque eu sou de Cristo. E amigo do mundo é inimigo de Deus. Então essas coisas, elas precisam ser claras para nós. E nós estamos inseridos aí. Nós trabalhamos com pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. Estudamos em colégios também, convivemos os jovens com tantas coisas. Mas vocês, os jovens, não podem se deixar contaminar. Nós, adultos, também não. Não podemos se deixar influenciar pelo mundo. O mundo, ele não pode ter poder sobre as nossas decisões. As nossas decisões, elas precisam estar alinhadas com a palavra do Senhor. Tiago vai dizer: não seja só ouvinte, seja praticante. E aqui na carta dele, ele cita muitas formas de ser praticante. Mas no decorrer das Escrituras, você que é filho, tem ensinamentos específicos para os filhos. Para você que é filha e esposa, tem ensinamentos específicos para a esposa. Ensinamentos específicos para marido. Ensinamentos específicos para empregados e para patrões. Ensinamentos específicos para líderes e pastores. Então, se nós procurar, se nós olhar cartas como Efésios, como Timóteo, nós vamos ter instruções para uma vida prática. Porque num primeiro momento nós olhamos para esta Bíblia dessa grossura e pensamos: meu Deus, como é que eu vou praticar tudo isso? Primeiro, se encontre onde você se encaixa. Você é filha? Você é esposa? Você é marido? Você é líder? E procure o que Deus fala acerca de cada um. Para os filhos ele diz: honra teu pai e tua mãe, e tudo vai te ir bem. Há um mandamento com promessa para os filhos. Aí eu, como filho, eu vou entender o que é honra. Aí para a esposa vai dizer algumas coisas, para o marido vai dizer outra, para os líderes vai dizer outra. Como que é a conduta de um líder com a palavra? A Bíblia nos fala para nós nos apresentarmos como obreiros aprovados. O que é um obreiro aprovado? Então essas coisas, elas têm que gerar em nós uma curiosidade para buscar na palavra. Porque nós ouvimos e nós lemos. E Tiago diz assim: aquele que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. É Tiago 1:25. Não há nada de perca em obedecer a palavra. Nós só temos coisas boas, favoráveis para nós, se nós obedecermos. Mas praticante zeloso será muito feliz em tudo o que empreender. Irmãos, quando eu já li Tiago, mas hoje quando eu
no decorrer que eu estava lendo essa carta e deixando ela me confrontar, tem algumas coisas que eu preciso colocar em prática. Tomara que você esteja tudo certo, que você esteja praticando todas essas coisas. Glória a Deus. Mas é esse evangelho prático, esse evangelho do nosso dia a dia, esse evangelho que estende a mão, esse evangelho que sabe olhar para as diferenças, esse evangelho que consegue congregar no mesmo lugar, tendo vidas tão diferentes socialmente. Esse evangelho que a luz da palavra nos torna iguais. Aqui Tiago fala do rico e do pobre. Mas para Deus interessa uma coisa: a obediência dos dois. Sabe, essa palavra que nos liberta, essa palavra que verdadeiramente nos transforma, essa palavra que nos encoraja a dizer não para o pecado, essa palavra que nos dá uma garantia de que se no momento da tentação eu correr para o Senhor, Ele vai livrar. Então nós precisamos, como igreja, nesses dias, ser esses praticantes zelosos da palavra. Isso é uma decisão. Eu acredito sim em cura, em milagre, em sinais, em maravilhas. Acredito por quê? Porque o Evangelho está repleto deles. Se nós lermos os Evangelhos, nós vamos ver sinais maravilhosos do Senhor Jesus. E Ele ainda tem poder para curar, para transformar, para libertar. Só que o nosso caráter, a nossa mudança de vida, o nosso posicionamento. Não vou dizer que Deus não vai fazer, porque Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é soberano. Mas eu creio que nós temos que fazer a nossa parte. No decorrer da nossa caminhada, até que o dia em que nós vamos encontrar com Ele ou passar pela morte, dia após dia, é um evangelho prático. É todos os dias. Quando nós sair daqui já vai ter um desafio. Quando nós levantar amanhã, nós vamos ter um desafio. Nós vamos ter escolhas de falar ou de calar, de obedecer ou de não obedecer, de se sujeitar ou de não se sujeitar, de amar ou de não amar. Essa escolha está na nossa mão. Só que nós podemos escolher ser praticantes zelosos da palavra. Podemos. Somos orientados a isso. E nós vemos na carta de Tiago que ele fala de coisas que, se nós parar e pensar, está no nosso dia a dia. E no capítulo 4,
Ele vai nos falar assim: Deus, no versículo 6b diz assim: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago nos orienta que nós não precisamos lutar com o diabo. Nós precisamos resistir. Nós precisamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Porque quando eu me submeto a Deus, eu sei quem Deus é. E aí eu resisto. Como que eu resisto ao diabo? Não preciso correr dele. Eu preciso resistir debaixo da mão do Senhor. E Ele vai fugir. Ele vai correr. Não por medo nosso, mas por causa daquele que está sobre nós. Então existe um lugar que nos dá graça para resistir. É debaixo da mão poderosa do Senhor. Então nós temos acesso a todas essas coisas. Todas essas maravilhas, toda essa bênção, todo esse cuidado, a proteção. Se o diabo vai fugir de vós, isso é proteção. Ele não vai te tocar. Ele não vai te encostar, porque você se sujeitou a Deus. Então o nosso papel como cristão, como igreja, se sujeitar a Deus, se sujeitar à sua palavra, resistir ao pecado. E o diabo vai procurar outro. Nós não precisamos, como cristão, ficar apavorado com o diabo. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos e se sujeitar a Ele. Que o Senhor nos dê graça. E para encerrar, eu quero falar também sobre uma orientação que Tiago nos dá. E que é muito comum. Não sei se é muito comum, né? Porque eu não conheço a vida de vocês, me perdoem. Mas eu, às vezes, faço isso. Agora, prestai atenção vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá nos estabeleceremos por 1 ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vós orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quantas vezes a gente
Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer desse jeito, fazer daquele jeito. E sequer se preocupa em perguntar para o Senhor. Quem de nós sabe se amanhã nós vamos poder fazer o que nós planejamos? Então, às vezes, a gente é muito independente do Senhor. E por isso, às vezes, acontece algumas coisas que dão errado. Que às vezes a gente nem pergunta, a gente não consulta, a gente não ora, a gente sequer apresenta para o Senhor. Simplesmente vou fazer e que o Senhor nos dê graça nesses dias para pensar um pouco sobre isso. Sobre essas coisas que estão de uma forma tão clara na palavra. E o versículo 17 nos diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é muito forte. Porque às vezes a gente sabe que deve fazer o bem e não faz. Que nós venhamos, como igreja, desejar ser praticantes da palavra, guardados pelo Senhor, sujeitos a Ele. Irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Falando de uma prática diária de vida. O Evangelho é isso. É a nossa vida, todos os dias. Acordamos, passamos o dia, vem a noite, um outro dia, e só Deus sabe quantos anos cada um de nós vai ter. Mas a misericórdia dele se renova. A cada dia ele nos dá uma oportunidade da gente ir alinhando. Eu sei que cada um de vocês, cada um está buscando isso. Está buscando melhorar na presença do Senhor. Se apresentar aprovado para Ele. E isso muitas vezes nos custa. Mas vale a pena. Se coloque de pé. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Sabemos que o Teu ensinamento, Senhor, é claro. Obrigada, Senhor, pela instrução, Senhor, dessa noite. Sabemos, Pai, que tudo vem de Ti, Senhor. Convencimento vem de Ti. Quem convence é o Teu Espírito, Senhor. Mas nos convence nessa noite, Pai. Se existe algo em nós, Pai, que nós não estamos sendo praticantes zelosos, nos ajuda, Senhor, a praticar. Pai, nós não queremos ser ouvintes. Nós não queremos chegar diante do espelho que é a Tua palavra, Deus, e ver que as nossas vestes estão sujas e sair da mesma forma. Mas para isso nós precisamos da Tua graça. Essa graça que nos capacita, Senhor. Essa graça que nos ajuda, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Mas nós queremos nos olhar, Senhor, diante do espelho e ver que as nossas vestes estão limpas. Pai, que a Tua palavra ela faça efeito em nós. Que a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho, seja verdadeiramente a luz. Ilumine, Senhor, os nossos dias. Muito obrigado, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito.
Obrigada, Senhor, pela verdade que há na Tua palavra. Pai, nós não temos nada, mas a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é capaz de nos limpar, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos limpando, Senhor, nessa noite. Que nós possamos, Pai, nos entender, Senhor, que lugar nós ocupamos. Se de filho, Senhor, se de esposa, se de esposo, se de líder, se de patrão, se de empregado. Mas que nós possamos, Pai, olhar, Senhor, e ver, Senhor, o que precisamos mudar. O Senhor não precisa mudar nada. Nós precisamos. O Senhor é perfeito em tudo. A perfeição está em Ti. Mas nós não, Senhor. Nós somos aperfeiçoados de glória em glória. Pai, que a porção de glória desta noite, Senhor, venha nos aperfeiçoar em alguma área, Pai. Senhor, assim como o Senhor me constrangeu, Senhor, na leitura dessa palavra, Pai. Que o Senhor venha operar na vida dos meus irmãos. Porque todos nós, Pai, que professamos a fé no Teu nome, nós queremos chegar nesse lugar da estatura do varão perfeito. Na estatura do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós queremos crescer em graça, Senhor, e em conhecimento. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nesse tempo. Nos faz, Senhor, sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti. Nós queremos ser santos porque aquele que nos chamou é santo. Essa é a motivação. Sim, Pai, nós queremos ser santos porque o Senhor é santo. Pai, nesta noite derrama sobre nós, Senhor, o Teu amor. Sim, Pai, nós queremos obedecer a Tua palavra e Te colocar como primeiro. Amarás o Senhor Teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É assim que nós queremos Te amar. E nós queremos amar o próximo como o Senhor Jesus amou. Pai, nós precisamos da porção do Teu amor, Senhor, liberada, Senhor, sobre nós nessa noite. Algo que venha de Ti, Senhor. Algo que venha do trono da graça sobre nós. Assim como o Senhor nos ama, nos ensina a amar. Nos ensina a se importar com aquilo que o Senhor se importa. Nós somos gratos a Ti, Pai. Gratos a Ti. Cada um aqui é grato a Ti. E somos gratos, Pai, em unidade como igreja. Nós somos gratos a Ti, Pai. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nos leva em segurança dos nossos lares. E que Teu Espírito se manifeste, Deus, em cura, Senhor, na igreja do Senhor. Nos traz de verdade isso que nós ouvimos aqui, Senhor. Um evangelho prático sobre nós. Que nós sejamos conduzidos, Pai, para este lugar, Jesus. De estreitamento, Senhor, onde nós não temos mais saída, Pai. Só temos um lugar para ir. É praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Vamos em paz. Que o Senhor nos alcance aí no mês de semana.